Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tópico: a importância do outplacement. Por quê? Porque recentemente recebi aqui em meus escritórios uma executiva que me disse com honestidade que ela não conhecia muito bem a prática do outplacement. Ela achava que outplacement era meramente a elaboração de um currículo vitae, a preparação para as entrevistas, o treinamento sobre negociação salarial, entre outras questões operacionais. E, no entanto, o outplacement é muito mais do que isso. O outplacement objetiva reinventar, recriar uma carreira, fortalecer as competências do indivíduo, desenvolver inúmeras habilidades, bem como também planejar com ele o seu autodesenvolvimento de tal maneira que ele possa conduzir a sua carreira numa sociedade marcada pela tecnologia, ou aquilo que nós chamamos de a quarta revolução industrial, a revolução do conhecimento, a revolução da tecnologia. Então agora eu gostaria de oferecer para você uma definição sobre o que é o outplacement, até porque eu não sei se você sabe, mas eu sou o único consultor de outplacement no país que escreveu um livro sobre outplacement, a arte e a ciência da recolocação. E este livro foi publicado em 1994. Foi o primeiro livro sobre o assunto e também eu considero um dos melhores no mercado de trabalho. O outplacement é uma técnica de gestão de recursos humanos por meio da qual o profissional demitido, ou outplaced, custeado pela organização que o demite, é assistido por um especialista, desde o momento pós-comunicação de sua demissão até a concretização de seus objetivos profissionais. Por exemplo, a Gutenberg Consultores está presente no momento da pós-demissão, de tal forma que aquele sentimento negativo, inesperado, de insegurança, que se arrefece durante a comunicação, ela seja atenuada, aliviada. E mais, nós chegamos a tal ponto de convidar a esposa do executivo e os seus filhos para uma reunião, a fim de que possamos conversar juntos sobre o desafio, as oportunidades e aquelas questões que poderão impactar sobre a vida de um demitido. Vamos agora considerar quais são os objetivos profissionais. Primeiramente, se você está indo para um processo de transição de carreira, naturalmente que o primeiro seria a conquista de uma nova colocação, de uma nova posição, de um novo trabalho. A segunda, a constituição de um negócio próprio ou o desenvolvimento de uma terceira carreira. E, em terceiro lugar, a decisão de pendurar as chuteiras. Não vou mais trabalhar. Chega! E aqui na Gutenberg Consultores nós temos nos deparado com esta última parte, ou este último objetivo. E até aproveitamos a oportunidade para instruí-lo, para educá-lo, para ensiná-lo como viabilizar uma aposentadoria saudável, feliz, alegre, bem-humorada e também com propósito. O que gerou a prática do outplacement a partir da década de 60? Em primeiro lugar, as grandes e abruptas transformações, porque passam as empresas em consequência do surgimento do mercado global. Em segundo lugar, a modificação do contrato psicológico entre o empregador e o empregado. O que é isso? Hoje não existe mais emprego do berço à sepultura. Hoje você é o responsável pela sua carreira. Hoje você é o responsável pelo seu autodesenvolvimento. Nunca vá para uma empresa e pergunte que plano ela tem para a sua carreira. Não é a obrigação da empresa fazer o seu plano de carreira. Isto é uma obrigação sua, porque você não trabalha para o seu empregador. Como tenho dito em inúmeros clipes, você trabalha para você mesmo. Em terceiro lugar, a falta de preparo e experiência das próprias organizações para lidar com esses profissionais considerados leais, mas agora descartáveis. E muitas vezes as empresas cometem injustiças
e tratam os seus ex-funcionários, eu diria para você, com determinada distância, com determinado desinteresse e até mesmo de forma injusta. Em quarto lugar, a satisfação obtida pelos profissionais outplaced e pelas próprias empresas que os emitiram. Eu posso assegurar para você que eu tenho visto centenas e centenas de executivos e executivas que quando saem dos escritórios da Gutenberg Consultores, eles saem daqui admitindo que a sua demissão foi uma bênção divina, que foi a melhor coisa que aconteceu para as suas vidas. Consequentemente, isso reverbera dentro das organizações e diz que essas práticas, ou que a prática de outplacement é uma prática tremendamente social e uma prática que deve ser fortalecida nas organizações. Um outro ponto, aqui já olhando, vamos dizer, para a empresa, qual é o objetivo para uma empresa em oferecer um outplacement para o seu executivo, é a redução da carga emocional negativa e do estresse observado nos indivíduos responsáveis pela demissão. Eu me lembro que eu recebi nos meus escritórios na década de 80 o presidente de uma empresa alemã que veio me visitar e quando ele entrou no meu escritório ele vinha com uma perna toda engessada e eu perguntei o que ele tinha acontecido. Ele disse: há uma semana atrás eu caí na escadaria da minha casa e quebrei a perna. Eu estava tão aflito, eu não sabia o que fazer, mas eu tinha de demitir o meu gerente geral. Você percebe então que esse sentimento ele não atinge apenas o executivo que é demitido, mas também aquele que vai demitir. E muitas vezes a preocupação do que vai demitir é muito maior do que daquele que será demitido. Outro objetivo para a empresa é a promoção interna e externamente da imagem de uma organização que valoriza e ampara seus funcionários, provendo-os com uma assistência global pós-demissão. No início do mês de dezembro, eu estava assistindo uma gestora de recursos humanos, quando ela nos surpreendeu que o seu esposo tinha descoberto que estava com câncer no peito. Imediatamente ela me falou da sua preocupação, visto que seria um tratamento caro e que possivelmente o seu plano de saúde não cobriria todas as despesas provenientes da intervenção cirúrgica, etc, etc. Eu fui a esse laboratório, um laboratório fantástico, uma empresa super extraordinária. E ao falar com a diretora de recursos humanos, ela disse: Gutenberg, não se preocupe, nós vamos cuidar desta senhora. E aí ela assumiu a responsabilidade de ajudá-la e por isso, então, em compensação, atingiria o seu esposo, o que foi feito. O que é mais interessante, 45 dias depois da operação deste executivo, ele veio aqui no começo do mês de janeiro de 2018 para agradecer pelo esforço que a Gutenberg fez e também ser grato à empresa que o favoreceu. Isso é o que se chama de responsabilidade social. Às vezes, eu fico preocupado com aquelas organizações que oferecem um outplacement meia boca de 10 horas para um executivo. Eu acho isso de uma pobreza tremenda, porque você não é capaz de aconselhar um executivo ou uma executiva num processo de 10 horas. Quando isso acontece, não é uma empresa de outplacement, isso é uma linha de montagem. Um outro ponto ainda para a empresa é o enriquecimento nas ações trabalhistas entre os funcionários demitidos e seus ex-empregados. Até hoje, com mais de 40 anos de trabalho, eu encontrei um único executivo que pertencia ao Banco BCN, que foi demitido, que fez o outplacement na Gutenberg Consultores, posteriormente se recolocou no Pão de Açúcar e entrou com uma ação contra o BCN. Adivinha qual foi o destino dele? O Pão de Açúcar tomou conhecimento do fato e demitiu imediatamente. O aprimoramento de suas políticas de recursos humanos, muitas vezes consideradas incoerentes
e ultrapassadas. Os funcionários demitidos não são deixados sós e, muito menos, entregues à própria sorte. Eu tenho o privilégio de trabalhar para grandes empresas, como a Libes, como a Exalta, como a Dow, como a BASF, como a Cargill, entre tantas e tantas outras grandes empresas. E eu confesso que essas empresas são de uma integridade, são de uma responsabilidade tremenda quando demitem os seus profissionais. Ela não apenas demite, mas ela acompanha o processo de cada um deles. E elas querem receber relatórios constantes do andamento de cada indivíduo. Uma outra coisa importante para a empresa: a inibição no número de demandas judiciais ou qualquer outro tipo de atitude vingativa contra a empresa. Isto é muito importante, porque a empresa está preservando a sua reputação. Redução de custos adicionais relacionados com as demissões mal conduzidas. E ainda, capacitação dos envolvidos nas demissões para assumi-las, responsável e decididamente. Isto é, pressupõe-se que eles tenham avaliado todas as alternativas pró e contra, de maneira inteligente e planejada antes de executá-la. Eu, particularmente, a nossa empresa, Gutenberg Consultores, muitas vezes, ou inúmeras vezes, é convidada para fazer um programa de preparação daqueles executivos que serão responsáveis pela demissão. Alguns anos atrás, quando a BASF comprou a Ciba, quando comprou mais duas outras empresas, nós somos convidados pelo departamento, pela diretoria de recursos humanos, para que nós conduzíssemos seminários para aqueles executivos. E aquilo funcionou de maneira maravilhosa. Esse mesmo trabalho foi feito para uma empresa por nome Merck Sharp & Dohme. Ela fechou uma de suas divisões lá em Souza, em Campinas, e eles não tiveram uma única demanda trabalhista. Eu confesso a vocês que ao longo da minha história foram processos extremamente salutares. Por quê? Porque não apenas amparou a imagem da empresa, amparou a imagem do demitido e garantiu também a continuidade daqueles que permaneceram na organização. Capacitação dos envolvidos nas demissões, para assumi-las responsável e decididamente. Para os profissionais que são demitidos, nós orientamos psicologicamente, fazendo-os abortar os sentimentos negativos. Quais são eles? A inadequação, o medo, a insegurança, uma autoestima muito lá no poço, no fundo do poço, entre outras questões. É muito interessante que todo profissional, quando chega aqui nos escritórios da Gutenberg, em geral, estamos falando em tese, eles chegam abalados, eles chegam tristes, desesperançados. Mas em poucas horas de trabalho, conversando com os nossos profissionais aqui, eles se animam. E a partir desse instante, ele é proibido de falar sobre demissão no meu escritório. Eu não quero saber do passado do executivo ou da executiva. Eu quero saber do seu futuro, o que ele vai fazer e qual é o limite da sua contratação. Até porque inúmeros casos de profissionais que se empregam com 10 dias, com 15 dias, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses e até mesmo com 6 meses. Mas o importante é que todos eles se empregam. Ajuda-os a reconquistar rapidamente a autoestima, geralmente abalada nos momentos pós-demissão. Daí porque eu uso sempre a máxima, que a demissão é uma oportunidade que a natureza lhe dá para você reconstruir a sua carreira. Eu chego mesmo a dizer que é uma bênção divina. Ensina-os sobre aquelas habilidades atualmente indispensáveis e exigidas por ocasião da busca de uma nova colocação. O que é que eu percebo? É que muitas vezes o executivo ou a executiva vem para o meu escritório, de certa forma, desatualizado, sobre questões como, por exemplo, a 4ª Revolução Industrial, as novas habilidades que são exigidas para você continuar a sua carreira, os novos conhecimentos que ele precisa ter. E quando ele passa por um processo de outplacement,
Essas coisas acontecem. Daí porque muitas vezes nós chegamos a gastar 80 horas de aconselhamento com o executivo. Algumas vezes também chegamos a 120 horas de aconselhamento ao executivo. Não é simplesmente marcar uma hora na semana, conversar com o executivo rapidamente e aí largá-lo. Não! Aqui na Gutenberg nós somos corresponsáveis pela recolocação do executivo. Só não podemos garantir a recolocação porque não é uma decisão nossa, é uma decisão do outro lado. Mas de qualquer maneira, nós preparamos de maneira cabal, total, o profissional, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista financeiro e, sobretudo, do ponto de vista familiar. É um trabalho completo. Até porque foi esse tipo de atividade no outplacement que originou o nosso trabalho de inplacement na década de 80, assunto que já publiquei em um dos meus clipes. Ainda vai levar estes profissionais a refletir seriamente sobre suas vidas e carreiras, o que fizeram, o que fazem, o que gostariam de fazer e o que farão a fim de obter o seu sucesso profissional. E é muito interessante você observar a mudança nessas pessoas nos mais diferentes quesitos da vida. Ajuda-os também na identificação de seus pontos fortes, limitações, potencial, necessidades de treinamento e autodesenvolvimento, relacionamento interpessoal, habilidades gerenciais, nível de visibilidade interna e externa, valores pessoais de carreira, estilo e filosofia de vida. Portanto, o outplacement não é meramente elaborar um currículo, repito, não é meramente preparar um executivo para uma entrevista, não, é muito mais. O outplacement é uma oportunidade para fazer uma conversão, uma transformação, uma renovação, uma recriação de vida e de carreira. É também, como objetivo, assisti-los no desenvolvimento de novas alternativas e habilidades necessárias para a condução de uma carreira futura de sucesso. Por quê? Porque as habilidades que ontem eram exigidas, hoje elas já não são mais necessárias. Você precisa de novas habilidades. E também oferece a esses profissionais uma gama de serviços que geralmente engloba o suporte administrativo, como, por exemplo, escritório com sala privada, telefone, computador, biblioteca para pesquisa. E aqui, como você sabe, na minha biblioteca pessoal aqui eu tenho quase 8.000 livros. 8.000 livros. São poucas as cidades do Brasil que têm uma biblioteca da envergadura da minha, ou da Gutenberg Consultores. Também ajudamos do ponto de vista secretarial, elaboração da agenda, assessoria de carreira, na elaboração do currículo, técnicas de entrevista, negociação salarial, avaliação de ofertas de trabalho e também empregadores em potencial. E também sobre o tipo de comportamento que deve adotar no novo emprego. Daí porque eu escrevi um livro sobre essa questão, fui contratado. E agora? Que é um livro também fantástico. Eu até o escrevi primeiro do que o livro que apareceu na mesma época, traduzido naturalmente nos Estados Unidos, um excelente livro, Os Primeiros 90 Dias. Mas a primeira obra que surgiu do Brasil sobre este assunto foi o nosso livro. Fui contratado. E para aqueles que vão ficar na organização, assegura aos colaboradores remanescentes, nos vários escalões, que a empresa tem adequada sensibilidade humana, que é orientada e está comprometida, não apenas com a saúde econômica e financeira dos negócios, mas, principalmente, com o desenvolvimento e enriquecimento de seus membros. Isto é, a empresa se preocupa com o executivo que é demitido, como também se preocupa com aqueles que ficam. Outplacement é algo sério. Outplacement é um trabalho em que tem de haver uma empatia, um espírito de solidariedade, de compaixão, de devoção. Para você ter uma ideia de como nós conduzimos esses trabalhos no Brasil, semanalmente, se o executivo não aparece aqui, ele receberá um chamado meu, da Denise, do Walter ou de outras pessoas que trabalham, que nós queremos saber por que ele não veio para o escritório.
Muitas vezes eu ligo no sábado à tarde, no sábado à noite, no domingo à tarde principalmente, para esses profissionais, de tal maneira a fazer uma avaliação de seu estado de alma ou de seu estado de espírito. Porque eu sei que o pior dia para um demitido é o domingo à noite e a segunda-feira de manhã, quando ele vê os seus amigos passarem para o trabalho e ele fica trancado num apartamento ou numa casa sem ter para onde ir. Aqui na Gutenberg Consultores, nós somos, vou repetir, nós somos copartícipes da vida e da carreira do executivo. E nós andamos com ele até a porta da empresa. A partir da porta da empresa, não somos nós mais que dirigimos o show, é ele. Daí porque temos sucesso. Somente nessa semana, nós recolocamos 5 executivos, 3 em nível de diretoria e 2 em nível de gerenciamento sênior. Portanto, o nosso sucesso é inequívoco. Mas por quê? Porque nós fazemos um trabalho sério. Nós fazemos um trabalho sério. Nós temos um cumprimento com as pessoas. Eu quero pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores. Conheça os nossos trabalhos e veja a diferença, a superioridade dos nossos conhecimentos, da nossa cultura gerencial, bem como também dos trabalhos que empreendemos. Como você sabe, ou se você está me vendo pela primeira vez, nós somos especializados na área de outplacement. Nós somos a segunda empresa do país. A primeira foi a Cato, com o senhor Thomas Case. A segunda foi a minha, e depois vieram outras. Outra coisa importante, veja os nossos trabalhos de empresa, de coach executivo, de assessment, mentoring, palestras nas organizações. E saiba por que nós somos diferentes. Veja também os depoimentos das pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores, as nossas celebrações quando os executivos se recolocam. Porque tudo isso faz parte da filosofia da Gutenberg Consultores. Servir e não apenas ser servido. Isso é importante no momento em que um executivo perde o seu emprego e vai para um processo de transição. Se a sua empresa tiver interesse em conhecer esta metodologia descrita aqui, eu terei o maior prazer de ir até a sua empresa, ou você pode nos visitar. E aí nós lhe mostraremos a superioridade dos nossos trabalhos, com toda a nossa humildade. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!